o infinito amor de Deus e a sua graça que nos alcançou. Toda a glória a Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor e a sua abundante misericórdia seja real na sua vida nesta noite. Que a graça que nos alcançou, que você se apodere dessa graça nessa noite, que nós possamos nos apoderar dessa graça maravilhosa do Senhor nesta noite. Essa graça que não apenas nos convida a entrar e permanecer nela, mas que também nos capacita a nos tornarmos mais parecidos com o Senhor, que nos capacita a não pecar e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Cada manhã, nos tornarmos mais idênticos ao nosso Criador. O Senhor falou no meu coração sobre uma palavra, e essa palavra é sobre o amor de Deus e a graça dele que nos alcançou. A graça infinita, o amor do Senhor, né, o favor imerecido, o favor que nós não merecíamos, mas que nós fomos alcançados. E eu quero ler com as irmãs, com os irmãos o texto de Romanos, livro de Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, a partir do verso 5. Aleluia. Que nos diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Cristo demonstra o seu amor para conosco. Ele prova o seu amor para conosco, através do seu Filho Jesus. Fazendo aquilo que nós não seríamos capazes de fazer nem por um homem bom. Cristo demonstra o seu amor para conosco, fazendo aquilo que nós não seríamos capazes de fazer nem pelo melhor homem que pisou na face da terra. Uma pergunta que eu faço para nós, que eu faço para você: você daria sua vida por alguém que o desprezou? Será que nós seríamos capazes de dar a nossa vida por alguém que nos despreza, por alguém que nos maltrata? Dificilmente daríamos a nossa vida por uma pessoa boa. Quem dirá por uma pessoa que nos despreze? Pois foi exatamente isso que Jesus fez. Deus, através do seu Filho Jesus, Ele nos deu o seu amor. Deus nos amou tanto, mesmo antes que eu e você o amasse, quando nós éramos contra Ele, quando nós éramos inimigos dEle, Deus nos amou. Deus, Ele provou o seu amor para conosco, quando ainda éramos pecadores. Quando ainda nós o desprezávamos, quando ainda nós éramos inimigos dele, Deus, Ele prova o seu amor. Deus, Ele não tinha nada de bom em nós. Nós, na nossa natureza, nós já somos maus. A Bíblia fala que nós já fomos concebidos no pecado. Não tem nada de bom que Deus pudesse atrair Deus. Nós, na nossa essência, nós já somos maus. Na nossa essência, nós já temos aquela probabilidade de manchar a conduta, de manchar a santidade de Deus. Na nossa essência, nós já temos essa natureza humana, né, de maldade. Então não tinha nada que atraísse, que pudesse atrair Deus. Porque na nossa essência nós já fomos pecaminosos, mas Deus ainda assim deu o seu Filho na cruz por nós. Deu o seu Filho na cruz por mim e por você, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda tão maus. E foi exatamente isso que Jesus fez. E Romanos aqui que nós acabamos de ler, Romanos no capítulo 5, verso 5, diz assim que o amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que Ele nos deu, que Ele deu a nós. Sabe o que isso significa, minhas irmãs? Simplesmente que quando o Senhor, na forma do Espírito Santo, Ele vem habitar em nosso coração,
através da nossa fé em seu Filho, através da nossa fé em seu Filho Jesus, Ele traz o amor com Ele. É isso que a palavra de Deus está falando. Ele traz o amor com Ele, porque Deus é amor. Deus é amor. E prova disso nós vemos ali nas cartas do apóstolo João, 1 João, no capítulo 4 e verso 8, que nos fala assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se uma pessoa chega até mim, chega até você e fala que ele é incapaz de amar um ser humano, ele não conhece a Deus. Porque Deus é o próprio amor. E através do Espírito Santo que é revelado a nós, através da nossa fé em Cristo Jesus, através do Espírito Santo que foi dado a nós, esse amor, ele vem gratuitamente e nos enche, nos transborda. E nós recebemos o amor de Deus. E o mundo, queridas, o mundo procura algo real, o mundo procura algo palpável. O mundo procura por amor, e Deus é amor. E eu e você sendo conhecedoras deste amor, tendo acesso a esse amor. Por conhecermos a Deus, nós podemos dar às pessoas, dar ao coração das pessoas o que elas querem. Nós podemos dar às pessoas a resposta ao coração delas, né, para as vidas delas, porque o amor de Deus está em nós, precisa estar impregnado em nós. As pessoas precisam nos enxergar e elas precisam enxergar o verdadeiro amor de Deus. Então, o mundo procura por amor, o mundo procura por algo real, por algo palpável. E eu e você, nós somos a resposta para esta humanidade sem amor. Nós somos a resposta para esta geração. Eles precisam de uma necessidade. E que eu e você possamos suprir essa necessidade através de Cristo Jesus, através das boas novas do Evangelho, quando nós apresentamos Jesus para as pessoas, quando nós apresentamos o amor de Deus, nós estamos apresentando realmente a necessidade, suprindo a necessidade da humanidade. E Romanos nos fala, nos retrata exatamente isso, que Deus, Ele nos traz esse amor. E todos nós precisamos nos perguntar o que nós estamos fazendo com esse amor que foi nos dado livremente e gratuitamente. Faça uma autoavaliação com você, como eu fiz no momento que eu estava lendo esses versículos, no momento que eu estava preparando essa palavra. Eu me fiz essa pergunta, eu me fiz essa autoavaliação. O que eu tenho feito com esse amor que Deus me deu livremente, gratuitamente, através do seu Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus na cruz? O que eu tenho feito com esse amor? Será que nós rejeitamos esse amor porque achamos que nós não somos bons o suficiente para recebê-lo? Será que nós temos rejeitado esse amor que Jesus entregou na cruz do Calvário por acharmos que nós não somos merecedores, que nós não somos o suficiente bons para ser amados por Deus? Será que nós temos rejeitado esse amor por achar que Deus é como as pessoas que nos desprezam, que nos machucam, que nos decepcionam? Será que quando Deus ele vem com a sua graça infinita diante de nós, nós simplesmente viramos as costas para Ele pelo sacrifício dele na cruz, porque nós falamos assim: não, Deus, o Senhor deve ser como as outras pessoas, que me magoou, que me machucou, que me desprezou, que me decepcionou, então eu não quero aceitar esse amor? Ou será que nós recebemos o amor pela fé, crendo que Ele é maior que o nosso fracasso, crendo que Ele é maior que a nossa fraqueza? Nós temos recebido esse amor pela fé em Cristo Jesus, crendo que Ele é maior que toda a nossa fraqueza, que toda a nossa limitação humana, que toda a nossa nosso pecado. Então eu fiz essa avaliação e algo que o Espírito Santo falou ao meu coração é: que tipo de relacionamento você tem tido comigo? Que tipo de relacionamento você tem tido com você mesmo? E depois, que tipo de relacionamento você tem tido com as outras pessoas?
Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãs, nós não conseguimos ter relacionamento nenhum com pessoa nenhuma sem antes ter um primeiro relacionamento com Deus. Segundo, ter um relacionamento conosco mesmas. E terceiro, com as pessoas. E nós só vamos ter um relacionamento bom com as pessoas a partir do momento que nós nos relacionamos com Deus. Entendemos o amor dele, recebemos mediante o Espírito Santo esse amor. Cremos pela fé em Jesus Cristo. Nós passamos a ter um bom relacionamento conosco mesmo. E daí, a partir desse momento, nós conseguimos e temos a capacidade de nos relacionar bem com as outras pessoas. Sabe, a gente passa durante muito tempo sem saber que a gente precisa se relacionar conosco mesmo. Às vezes a gente quer agradar todo mundo, a gente quer agradar gregos e troianos, né, como diz aí, mas a gente esquece que a gente precisa se relacionar bem conosco. Nós precisamos ter um bom relacionamento conosco. E muitas vezes é algo que nós nunca pensamos, é algo que nós nunca raciocinamos. E até que Deus começa a nos ensinar nessa área, até que Deus começa a trabalhar nessa área, que nós precisamos, como mulheres, como homens de Deus, ter um bom relacionamento conosco. E nós só vamos conseguir ter esse bom relacionamento quando nós conseguimos entender o amor de Deus. Que eu e você recebemos esse amor quando ainda éramos pecaminosos, quando ainda éramos miseráveis, quando ainda nós não entendíamos a graça maravilhosa do Senhor Jesus. E depois, com o passar do tempo, a gente vai entendendo que a gente precisa se relacionar conosco mesmo, né? Mais do que com qualquer outra pessoa. E é de vital importância que nós tenhamos esse bom relacionamento conosco. E o mesmo acontece com cada um de vocês. Porque na vida nós vamos passar por muitos momentos difíceis, momentos de perdas, momentos de frustrações, dificuldades, mas também momentos de alegrias, momentos de conquistas, momentos de vitórias. Mas nem sempre são flores, né? Vai ter momentos de adversidades. E se você não tiver um bom relacionamento com você mesma, você vai desfalecer. E todos nós sabemos que é angustiante, por exemplo, trabalhar com uma pessoa o dia inteiro que você não se dá bem. Não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já trabalhei em vários departamentos, em escritório, né, departamentos que você trabalha com pessoas. E como é angustiante você trabalhar com alguém que você não se dá bem. Só que a vantagem é quando você vai embora, você não precisa levar essa pessoa para casa, né? Você não precisa levar essa pessoa para casa. Então você chega em casa, é um alívio. Oh, graças a Deus. Não me dou bem com aquela pessoa, não vou com a cara dela, né? Graças a Deus que ela está lá bem, mas eu cheguei na minha casa, que alívio. Agora eu vou te dizer uma coisa para você. Você não consegue se livrar de você mesma. Você precisa conviver com você todos os dias, todo instante. A cada levantar, a cada deitar, você precisa conviver com você todo dia, dia e noite. Agora imagina se você não consegue se dar bem nem com você mesmo. O que faz, né, Laura? Nós não temos um só minuto longe de nós. Nós não temos um só instante longe de nós. Então o que a palavra do Senhor no livro de Romanos está nos ensinando é que nós precisamos ter, né, essa importância. Nós temos que ter paz conosco mesmos. Nós temos que ter esse amor. Quando fala em amor próprio, não existe amor próprio se não for de Deus. Acabamos de ler aqui que Deus é amor. Às vezes fala assim, o amor próprio, amor próprio. Muitas pessoas não têm esse amor próprio, elas não sentem mais o amor próprio, porque elas não têm a presença de Deus, elas não conheceram a Deus, elas não entenderam que nós só recebemos esse amor através do Senhor Jesus, mediante a fé. Deus nos dá esse amor. E eu estava lembrando, a Bíblia nos dá inúmeras maneiras, né, das quais Deus demonstra o seu amor por nós. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos da graça, né, e do favor dele pela humanidade. Nós poderíamos falar de vários exemplos aqui, mas um exemplo assim que chama muito a atenção é o exemplo de Jonas, o profeta Jonas, que está ali no livro, né, de Jonas, e é um exemplo de misericórdia, é um exemplo de amor, é um exemplo de graça. E nós vemos ali explícito como Deus é misericordioso e grandioso no seu amor, na sua graça.
Porque Deus dá uma ordem para Jonas. Deus fala assim: Jonas, vai para Nínive e profetiza quanto aquele povo. Fala para aquele povo que o meu juízo vai vir sobre eles em 40 dias, se eles não se arrependerem. Porque o nível de injustiça, o nível de crueldade, de pecado deles chegou ao seu limite. Então Deus dá uma ordem para Jonas. Só que Jonas, ele fica indignado. E Jonas, ele vai para uma região totalmente oposta à de Nínive. Jonas, ele vai para Tarsis. De repente, no pensamento de Jonas, ele fala assim: Senhor, eu vou pregar o teu amor, eu vou pregar o teu evangelho a quem eu quiser, mas para aquele povo de Nínive eu não vou falar. Para aquele povo de Nínive eu não vou pregar as boas novas. Aquele povo não merece ser salvo, aquele povo não merece a misericórdia. Aquele povo não merece que o Senhor tenha misericórdia dele. E Jonas ficou realmente indignado. A Bíblia, se você for ler ali o livro de Jonas, que é bem curtinho, né, discorre ali a trajetória dele, né, a aventura dele no navio, depois no ventre de um grande peixe. Você vê que Jonas, ele fica num momento indignado. E ele fala: eu não vou falar para esse povo. E Jonas foge. Jonas, ele vai para uma região totalmente contrária àquela que Deus tinha mandado. E nós podemos nos perguntar assim: mas por que a indignação de Jonas? Por que da revolta de Jonas para pregar para aquele povo? Aí nós temos que fazer uma autoavaliação em nós mesmos e perguntar assim: será que nós somos capazes de compadecer de quem nos faz o mal? Hoje em dia, vamos mudar o cenário. Vamos trazer para os nossos dias. Começa a pensar em toda a maldade do mundo, nas guerras, né, no Estado Islâmico, no Iraque, todas as guerras que têm acontecido, nas maldades no Brasil e fora do Brasil. Será que nós somos capazes de nos compadecer de quem nos faz mal? Manifestar misericórdia para quem é mal? Será que nós temos essa capacidade humana, né? Porque os ninivitas eram pessoas perversas. Os ninivitas eram homens maus, que sequestravam, que pegavam pessoas de outras nações, e não bastasse isso, eles torturavam, eles matavam, eles tinham prazer na perversidade. Nós podemos pensar assim, no pior grupo extremista, terrorista, eram os ninivitas. Então, Nínive era uma força dominante no mundo naqueles dias. De repente, Jonas deve ter pensado: poxa vida, nunca ninguém foi mandado para aquele lugar. Aquele lugar é terrível. E de repente Deus me manda pregar, anunciar as boas novas para aquele povo se arrepender. E aquele povo não merece. E eu sei que se eu levar a palavra, se eu pregar o evangelho àquele povo, e se aquele povo se arrepender, Deus, ele perdoa. Porque Deus é misericordioso. Deus, ele é tardio em irar-se. Então Jonas, ele faz essa indagação no seu coração. Será que nós somos capazes de oferecer misericórdia para quem é mãe, para quem é pai? Quando fazem alguma crueldade com o seu filho, com a sua filha, com a sua família, você é capaz de oferecer misericórdia para essa pessoa? Você é capaz de se compadecer para quem é mau, para quem é cruel, para quem é covarde? Então, muitas vezes nós julgamos a atitude de Jonas. Poxa vida, Jonas fugiu de Deus. Jonas não teve misericórdia daquele povo. Jonas não queria pregar para aquele povo. Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Mas de repente, quem sabe, Jonas havia perdido amigos para os ninivitas. Quem sabe, Jonas poderia ter perdido até parentes, pessoas amadas que foram sequestradas, que foram torturadas. Nós não sabemos, mas quem sabe Jonas tinha esse dissabor, né? Tinha passado por esse momento de crueldade. A pergunta é: você ofereceria misericórdia para um inimigo? A palavra de hoje é o infinito amor de Deus e a sua graça que nos alcançou. É tão bonito, né, o tema, o infinito amor de Deus. Quando a gente fala de amor, é tão gostoso pregar e falar de amor.
para aquelas pessoas que nos amam, para aquelas pessoas que nos tratam bem. É tão legal você falar de amor, da graça de Deus, para pessoas que estão, de repente, passando por dificuldade, mas são pessoas boas, que só fazem o bem, que praticam, né, a bondade, que praticam atos de justiça. Mas quando você vai pregar sobre graça, amor e misericórdia para pessoas maldosas, para pessoas que roubam, que matam, que torturam, aí o cenário muda. Mas é exatamente isso que Jonas teve que fazer. É exatamente isso que Deus ordenou para a vida de Jonas. Será que eu seria capaz de sair da minha terra e ir para, de repente, não sei, um Estado Islâmico, né, onde existe vários terroristas, onde existe, a gente tem visto aí várias guerras, né, em Israel e em outros lugares do mundo, e pregar o Evangelho e amar a quem não merece ser amado? Porque amar as pessoas que fazem bondade, né, é bom, mas amar aquelas pessoas que pisam no nosso calo não é fácil. É difícil. Começa a pensar no seu trabalho, começa a pensar aí na sua vizinhança, começa a pensar de repente aí no meio da sua parentela. De repente existem pessoas assim que pisou no seu calo, de repente tem pessoas assim que te magoou de uma forma assim inimaginável. E o seu coração está retendo a misericórdia, está retendo esse amor. E Deus está falando para nós que a nossa forma de misericórdia não é a mesma forma de misericórdia dele. Porque Deus, Ele prova o seu amor para conosco. Mesmo sendo nós pecadores. Deus é capaz de amar o mais vil pecador. Deus é capaz de perdoar o mais vil pecador. E esse pecador pode ser eu e pode ser você. Porque para Deus não existe diferença. Esse pecador pode ser eu e você. Nós pecamos de várias formas, por pensamentos, palavras ou atitudes. Nós precisamos fazer uma avaliação todos os dias e falar: Espírito Santo, que os pecados que muitas vezes estão ocultos a mim, revela, Senhor, para que eu possa me arrepender, pedir perdão e voltar atrás. E Jonas, ele fica irado. E numa outra parte, Jonas fica irado porque ele sabia que se ele fosse pregar seu evangelho, aquele povo podia se arrepender. Aquele povo podia... Deus podia ser compassivo e misericordioso com aquele povo. Então, Jonas não queria a salvação daquele povo mau. Ele queria justiça, ele queria juízo. É o que acontece com a gente. Quando a gente vê um ato de maldade, a gente quer justiça e juízo. A gente quer justiça e juízo. A gente nunca pensa no amor e misericórdia. É justiça e juízo. Porque a consciência moral do homem exige castigo para o mal. A consciência moral do homem exige castigo para o mal. Isso é normal. Humanamente falando, isso é normal. Essa é a consciência moral. Fez o bem, recompensa. Fez o mal, castigo. Só que a forma do homem castigar, a forma do homem punir, é uma forma condenando. É uma forma, não tem perdão. E Deus não vê dessa forma. Nós sabemos que muitos atos que acontecem, as pessoas vão ter que responder diante da justiça, mas elas nunca vão poder se isentar da misericórdia de Deus, do favor de Deus e do amor de Deus. Porque Deus é capaz de amar o mais vil pecador. Deus prova o seu amor para conosco, através do seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele nos amou primeiro, antes que eu e você fôssemos reconciliados com Ele, redimidos. O que acontece é que Jonas, ele vai, anuncia a palavra naquele lugar, depois da grande aventura que ele teve, né, no navio. Nós vemos na história que ele passou ali. Gente, agora imagina, ele estava no navio, fugindo para Tarsis, né, para um lugar, uma região totalmente oposta a Nínive. Uma tempestade terrível, os marinheiros, os homens que estavam naquele lugar estavam desesperados, porque aquele navio estava quase afundando.
Eles estavam clamando aos seus deuses e Jonas desceu do navio e foi dormir. Ele desceu no navio e foi dormir. Deu um sono profundo no homem. Muitas vezes quando nos falta esse senso, essa misericórdia, esse amor que vem de Deus, o inimigo vem nos dar um sono, né? Cega a nossa visão. A gente dorme para a realidade que está diante de nós. Às vezes tem pessoas morrendo do nosso lado, às vezes tem pessoas sedentas por misericórdia, por amor, e nós estamos no fundo do barco dormindo. Nós não somos capazes de oferecer uma palavra de consolo, não somos capazes de evangelizar, não somos capazes de pregar. Nós falamos assim: eu não tenho capacidade para pregar, eu não tenho capacidade para participar do ministério, eu não tenho capacidade para estar na igreja, eu não tenho capacidade para ajudar em nada. Nós estamos simplesmente dormindo e sendo omissos ao chamado de Deus. Fugindo para Tarsis, porque nós achamos que porque somos salvos, já está tudo bem. Aqueles que precisam se salvar, cada um corra para a sua vida. E Jonas dormiu. E depois de toda essa aventura, né, de Jonas, né, depois ele reconhece, o pessoal questiona ele: de onde você veio, para onde você vai, o que está acontecendo, por que sobreveio esse mal sobre nós? Jonas reconhece, revela a eles que tudo estava acontecendo porque ele estava fugindo de Deus, ele estava desobedecendo uma ordenança de Deus, aquele que criou os céus e a terra. Então ele mesmo dá uma sugestão: gente, a única solução é vocês me lançarem fora desse navio, desse barco, senão todos nós vamos morrer. E assim o fizeram. Jogaram Jonas. Deus ordena que um grande peixe venha, engula Jonas. Jonas passa por 3 dias dentro do ventre de um grande peixe, né? Alguns falam baleia, a gente imagina um grande peixe baleia, né? Mas não sabemos se havia outro grande peixe. Mas suponhamos que fosse uma baleia, amém? Jonas passa por 3 dias no ventre de um grande peixe. Ali Jonas estava mesmo no deserto, né? Ali não é deserto, né? Mas ali no momento assim de escuridão, de pavor, de terror. E ali ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece o seu erro, ele reconhece a sua dependência de Deus. Que diante de uma ordem de Deus nós não podemos fugir para lugar nenhum. No mais fundo do abismo, Deus foi lá e pegou Jonas. E Deus preservou a vida de Jonas para que a misericórdia de Deus fosse aplicada na vida dos ninivitas. Deus preserva a vida de Jonas dentro de um grande peixe, para que a misericórdia, o amor e a graça dele fosse estabelecida na vida de homens cruéis, de homens sanguinários, de homens totalmente perversos como os ninivitas. Jonas vai até Nínive e ele prega o evangelho, ele leva a palavra naquele lugar em um dia. O percurso que seria em 3 dias, porque Nínive era uma grande cidade, precisaria de 3 dias para percorrer, Jonas faz em um dia. Foi um tempo recorde. Jonas vai, ele prega, ele fala: gente, se arrependam, porque senão o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Se vocês não se arrependerem, Deus vai vir com juízo, com justiça e vai destruir. O nível de injustiça, de pecado, chegou ao seu limite. E Deus está dando uma segunda chance. E o que acontece depois que Jonas prega é algo inacreditável. O povo se arrepende. O povo se arrepende. O povo se veste de pano de saco. O rei daquele lugar clama um grande jejum, desde o menor ao maior, desde os animais, que todos eles fizessem um jejum, que não participasse de nenhum alimento, para que talvez Deus se arrependesse, né, do mal, Deus se arrependesse do juízo que viria sobre eles. O povo se arrepende. E Deus, pela sua infinita misericórdia, poupa Nínive, porque Deus viu realmente o arrependimento genuíno do coração daquele povo. E o povo, ele se arrepende do seu pecado. Eles se voltam para Deus e Deus perdoa. E Jonas fica irado, porque Jonas pensa assim: esse povo devia morrer.
esse povo deveria ser fulminado. Se é um povo que deveria sofrer o castigo de Deus, era esse povo. A Bíblia fala que Jonas fica irado, ele pede a própria morte, porque ele não se conforma com isso, ele se afasta, né? Ele vai para um lugar mais longe de Nínive, só para ele ver a reação, se realmente Nínive ia ser destruído ou não, porque ele ainda tinha em seu coração a esperança que Nínive fosse destruído, pela maldade daquele povo, porque de repente no seu coração ele não acreditava que aquele povo tinha se arrependido totalmente. Mas Deus prova, o Senhor dá uma lição para Jonas, que a misericórdia de Deus não é como a nossa misericórdia. A misericórdia de Deus não é como a nossa misericórdia. Deus, Ele perdoa quando Ele vê um coração quebrantado, um coração contrito. Deus, Ele perdoa quando Ele vê um coração totalmente voltado a Ele. Deus, Ele perdoa. Deus, Ele demonstra a sua graça, o seu infinito amor e a sua misericórdia para o homem e para a mulher que realmente reconhece que é pecador e que precisa, que é dependente de Deus, do seu perdão, da sua graça. E foi o que aconteceu com esse povo. E Deus dá essa grande lição para Jonas, que a misericórdia de Deus não é como a nossa misericórdia. Amém? Queridas, o mundo procura por algo real. O mundo procura por algo palpável, como eu falei. E eu e você somos a resposta que o mundo precisa. Eu não sei se de repente Deus trouxe essa palavra para o meu coração, para o teu coração, porque nós precisamos, de uma vez por todas, praticar a misericórdia que Deus tem nos ensinado na vida de alguém. Praticar o perdão, praticar a graça, o favor imerecido que nós recebemos. Porque, como o livro de Romanos está nos falando, esse amor que nós recebemos do Senhor Jesus, esse amor que Deus traz com Ele através do seu Espírito Santo, não vem de nós. Não espere que o amor vai brotar do seu coração da noite para o dia. Não espere. Quem sabe a pessoa que você precisa perdoar, ela nunca vai ter uma atitude transformadora, ela nunca vai mudar com você. Mas você pode mudar através do amor que Deus colocou em você. Você pode mudar uma pessoa através do amor e a misericórdia de Deus. Vamos colocar em pé neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei para quem que você tem que anunciar a palavra em um dia, 2 dias, uma semana, um ano. Eu não sei que de repente você tem negligenciado essa palavra, esse amor, essa misericórdia. Mas eu sei que Deus, Ele impulsionou meu coração através dessa palavra de Romanos. Eu vou ler mais uma vez para que fique gravado e fixado em nossos corações e que nós possamos realmente colocar em prática. Romanos 5:5. A esperança não nos decepciona. Quem é a esperança? Diga Deus. Quem é a esperança? Deus. Deus, a esperança, Ele não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, não vem de nós. Nós não somos boas, nós não somos bons. Nós não temos nada de bom em nós mesmos. Nós recebemos por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora por um homem bom, talvez alguém tenha coragem. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aleluia. E concluindo, no versículo 9: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Aleluia. Queridos, se antes Cristo morreu quando ainda éramos pecadores, muito mais agora que fomos justificados por seu sangue, muito mais agora nós fomos justificados.
Aleluia. Eu e você, nós fomos justificados por este sangue. Nós fomos justificados por esse amor. Nós fomos alcançadas. E nós temos uma grande responsabilidade, assim como Jonas teve, uma grande responsabilidade de demonstrarmos, de praticarmos, de exalarmos o infinito amor de Deus e a graça dele que nos alcançou. Que essa graça te alcance todos os dias. Que essa graça possa realmente te alcançar, transbordar na sua vida, a ponto de alcançar as pessoas que estão à sua volta. Que essa graça que nos alcançou, você possa levar para a sua casa, para os seus vizinhos, no seu trabalho, na sua faculdade. Que você possa levar no mercado quando você for fazer compra. Que você possa levar no momento que você estiver fazendo a faxina na sua casa. Que essa graça, esse amor seja transbordante em nossas vidas. Que o perdão de Deus, que o perdão que nós recebemos do Senhor Jesus seja uma constante em nossas vidas. Em nome de Jesus.